que fez Jesus no inferno depois de sua morte, sabemos que o inferno foi criado para Satanás e seus anjos caídos. Mas você sabia que Jesus teve que descer ao inferno? Porque Hades, conhecido como a morada dos perdidos, e o reino dos demônios, conhecido como a morada dos perdidos e o reino dos demônios. Para compreender essa realidade, primeiro precisamos entender o que é o inferno. O conceito do inferno pode parecer complexo, mas as Escrituras nos oferecem algumas ideias claras a respeito. Antes de continuar, convido você a se inscrever neste canal e dar like neste vídeo. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida. O inferno é geralmente descrito como um lugar de escuridão, separação de Deus e juízo eterno. Não é um lugar para onde alguém desejaria ir. No entanto, é importante ter em mente que a Bíblia utiliza diferentes termos para se referir a esse lugar, e cada um deles tem nuances que devemos compreender. A seguir, exploraremos alguns desses termos bíblicos para aprofundar nesse tema. Primeiro temos o sol. No Antigo Testamento, a palavra hebraica sol é usada para descrever o lugar para onde vão os mortos. Esse termo abrange tanto os justos quanto os injustos que permanecem em um estado de espera. É um lugar de existência sombria, não um destino final, mas um ponto intermediário. No Novo Testamento encontramos o termo Hades, o equivalente grego de sol. Hades é descrito de maneira similar como um lugar temporário onde as almas aguardam o juízo. Jesus menciona o Hades na parábola do homem rico e Lázaro, ilustrando-o como um lugar de tormento para os ímpios. Por outro lado, temos o termo Giena, utilizado por Jesus para descrever o destino final dos malvadosos. Dina se refere a um vale fora de Jerusalém, onde o lixo era constantemente queimado. É uma imagem poderosa do fogo eterno que simboliza o castigo definitivo. Jesus usou essa analogia para transmitir a gravidade do juízo eterno. Por fim, encontramos o lago de fogo descrito no livro de Apocalipse como o destino final de Satanás, seus anjos e todos aqueles que não estão escritos no livro da vida. Esse é um lugar de tormento eterno preparado especificamente para o castigo dos inimigos de Deus. Esses termos nos oferecem uma imagem mais completa do inferno, descrevendo-o tanto como um lugar temporário para os mortos, quanto como um destino eterno de castigo. Apesar dessas explicações claras na Bíblia, persistem muitas ideias errôneas sobre o inferno que devemos esclarecer para ter uma compreensão precisa. Uma das ideias equivocadas mais comuns é considerar o inferno como o reino onde Satanás governa sobre os demônios e as almas condenadas. Na realidade, o inferno é um lugar de castigo projetado especificamente para Satanás e seus seguidores. Satanás não tem poder no inferno, ele mesmo será um prisioneiro lá. A Bíblia descreve o inferno como um lugar de tormento preparado para ele e seus anjos. Outra ideia errônea é considerar o inferno como um lugar de festa. Algumas pessoas brincam dizendo que lá poderão se divertir com seus amigos. Nada poderia estar mais longe da verdade. Imaginar o inferno como um lugar de diversão é um grave erro. A Bíblia o descreve como um lugar de choro, ranger de dentes, total escuridão e separação absoluta da bondade de Deus. É um lugar de sofrimento, não de celebração. Um terceiro conceito errôneo é a crença no purgatório, um lugar onde as almas são purificadas antes de entrar no céu. Essa ideia não tem base bíblica. Segundo Hebreus 9:27, após a morte vem o juízo, e nosso destino eterno é decidido pela nossa fé em Jesus Cristo. Não há esperança em um processo intermediário de purificação. A salvação é um presente gratuito já pago pelo sangue de Jesus e está disponível para todos que o aceitam em vida. A mensagem é clara. Entregue sua vida a Cristo hoje.
Ele já pagou o preço para que você tenha a oportunidade de entrar em seu reino. Não adie essa decisão, pois a salvação é um presente que só pode ser assegurado enquanto você está vivo. A ideia de que o inferno é imediato para todos que morrem é outro conceito errôneo comum. Algumas pessoas acreditam que cada alma que morre vai diretamente para o inferno. Mas a Bíblia nos ensina que haverá um dia de juízo final, no qual todos serão julgados, conforme Apocalipse 20:11-15. Até esse momento, os mortos estão em um estado de espera, alguns experimentando consolo e outros tormento, como ilustrado na parábola do homem rico e Lázaro. Outra noção equivocada é o aniquilacionismo, a crença de que as almas dos ímpios são destruídas em vez de sofrer um castigo eterno. Embora algumas denominações cristãs sustentem essa visão, a interpretação bíblica tradicional respalda a ideia de um castigo eterno para os injustos. Compreender essas distinções e esclarecer esses conceitos errôneos nos ajuda a apreciar melhor a importância do que Jesus fez ao descer ao inferno. O propósito de sua descida não foi sofrer mais, mas proclamar vitória, pregar aos espíritos e libertar os cativos, demonstrando sua autoridade sobre a morte e o inferno. Para entender o significado das ações de Jesus no inferno, primeiro devemos lembrar o que aconteceu no momento de sua morte. Jesus, o Filho de Deus, foi crucificado, traído por um de seus próprios discípulos, preso e submetido a um julgamento injusto. Apesar de ser inocente, foi condenado à morte. Jesus suportou um sofrimento imenso, incluindo zombarias, dor física e a crucificação, uma das formas mais brutais de execução. Seu corpo foi retirado da cruz e colocado em um túmulo, marcando um momento de profunda tristeza e confusão para seus seguidores, que ainda não compreendiam plenamente que sua morte fazia parte do plano divino de Deus para a salvação da humanidade. Após sua morte, Jesus desceu ao inferno. Uma das ações mais significativas que ele realizou lá foi pregar aos espíritos em prisão, conforme 1 Pedro 3:18-20. Esses espíritos eram os desobedientes dos dias de Noé, como descreve o apóstolo Pedro. Cristo sofreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos levar a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado no espírito. Nesse estado, ele foi e proclamou sua vitória aos espíritos encarcerados, que antes haviam sido desobedientes nos dias de Noé, enquanto a arca estava sendo construída. Essa proclamação não oferecia uma segunda chance de salvação, mas era um anúncio de vitória sobre o pecado e a morte. Jesus declarou triunfante que havia cumprido o plano de Deus para a redenção e que seu poder transcendia o tempo e o espaço, alcançando até mesmo aqueles que haviam morrido antes de sua crucificação. Outra razão-chave de sua descida foi vencer a morte e o pecado. Ao entrar no reino dos mortos, Jesus enfrentou a consequência máxima do pecado, a morte em si. Em Apocalipse 1:18, Jesus declara: "Eu sou o que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades." Isso simboliza sua autoridade e vitória sobre o poder da morte e do túmulo. A ressurreição de Jesus é a prova definitiva de seu poder para conquistar a morte, quebrando seu domínio sobre a humanidade. Sua vitória não apenas garantiu sua própria vida eterna, mas também abriu o caminho para que todos os que creem nele tenham acesso à vida eterna. A morte, em vez de ser o fim, se torna um passo em direção a uma existência eterna com Deus. Por fim, Jesus também abriu as portas do céu. Antes de sua morte e ressurreição, o pecado mantinha as portas do céu fechadas para a humanidade.
Ao derrotar a morte e ressuscitar, Jesus tornou possível que os crentes entrassem no céu. Segundo Efésios 4, 8, 10. Jesus libertou as almas justas que haviam estado esperando em Sol ou Hades. O apóstolo Paulo explica: por isso foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens, o que significa, ele subiu, senão que também desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. A ressurreição de Jesus não apenas marcou seu triunfo pessoal, mas também garantiu a redenção para todos os que confiam nele. Sua descida ao inferno e sua ressurreição nos lembram que, graças ao seu sacrifício, a morte não tem a última palavra. O ato de abrir as portas do céu, para todos os crentes, representa o cumprimento da promessa de Deus de vida eterna. Esse fato simboliza a culminação da obra redentora de Cristo, assegurando que aqueles que creem nele possam desfrutar de comunhão eterna com Deus. A jornada de Jesus ao inferno não foi uma derrota, mas sim uma demonstração de triunfo absoluto. Ao descer ao inferno, Jesus proclamou sua vitória sobre o pecado, a morte e Satanás. O inferno não pôde retê-lo, e sua presença lá foi uma declaração poderosa de sua autoridade e poder. As ações de Jesus, pregar aos espíritos, derrotar a morte e o pecado e abrir as portas do céu, destacam a magnitude de seu triunfo e a esperança que traz a todos os crentes. Através de sua descida ao inferno e de sua gloriosa ressurreição, Jesus assegurou a vitória definitiva, garantindo que a morte não seja mais o fim, mas o início de uma vida eterna com Deus. O triunfo de Jesus no inferno nos oferece uma esperança profunda e uma certeza inabalável de nossa redenção. Sua vitória sobre a morte significa que não precisamos mais temer nem a morte nem as consequências do pecado. Ao conquistar o inferno, Jesus assegurou a vida eterna para todos os que confiam nele. Esse ato de salvação nos garante que nossos pecados foram perdoados e que temos a promessa de uma vida eterna ao lado de Deus. A vitória de Jesus nos confirma que, por mais sombria ou desesperadora que nossa situação possa parecer, seu poder e amor sempre são maiores. Ele nos oferece um futuro cheio de esperança e paz. Saber que Jesus venceu o pecado e a morte transforma a maneira como vivemos. Podemos enfrentar a vida com confiança e sabendo que nada pode nos separar do amor de Deus. Esse triunfo nos encoraja a compartilhar as boas novas com os outros e a viver de uma maneira que reflita o amor e a graça de Jesus. Ele nos convida a confiar em suas promessas e a caminhar na liberdade e na alegria que vem de ter sido redimidos. Nossas vidas devem ser um testemunho da esperança que temos em Cristo, incentivando os outros a buscar a mesma segurança e paz que encontramos nele. Enquanto concluímos, agarremo-nos a essa verdade e confiemos que Jesus superou o maior obstáculo, a própria morte. Vamos viver corajosamente nessa verdade, compartilhando o seu amor e esperança com aqueles ao nosso redor. Oremos juntos. Amado Pai Celestial, agradecemos pelo sacrifício incomparável de seu Filho Jesus. Obrigado por sua vitória sobre o pecado e a morte, e pela esperança e redenção que temos através dele. Ajude-nos a viver com fé e coragem, refletindo seu amor ao mundo a cada dia, a vida eterna que temos em você. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Por favor, não se esqueça de apoiar este projeto de compartilhar o Evangelho de Jesus, se inscrevendo neste canal e dando like neste vídeo. Compartilhe esta mensagem com todas as pessoas que você ama e que deseja que experimentem a salvação. Que Deus te abençoe. Amém?